Fala, nação concurseira! Estamos de volta aí para o projeto Contagem Regressiva Cefaz Bahia. Questão na tela, bora para cima? Para responder a questão, considere a Lei 7.014 do Estado da Bahia em relação ao ICMS. Essa questão aqui, pessoal, vai tratar da responsabilidade solidária no caso de transportes. Eu peço que você dê uma pausa, tenta resolver a questão, em seguida eu volto explicando a questão. Belezinha? Vamos lá. Eu vou explicar primeiro, vamos revisar o artigo. Então vamos lá. Artigo 6º. São solidariamente responsáveis, presta atenção, a forma de responsabilidade solidária, ou seja, o fisco pode cobrar tanto de um como de outro, não tem a ordem, né, de precedência aí entre eles. Então, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto e demais acréscimos legais devidos pelo contribuinte de direito, os transportadores, em relação às mercadorias que entregarem destinatário diverso, do indicado na documentação, os transportadores em relação às mercadorias procedentes de outra unidade da federação sem destinatário ou para estabelecimento desabilitado no cadastro. Cuidado que aqui são duas hipóteses, tá ok? Que o transportador vai ser responsável solidário. A linha C. Os transportadores em relação às mercadorias que forem negociadas no território baiano durante o transporte são solidariamente responsáveis. Os transportadores que conduzirem sem documentação fiscal comprobatória de sua procedência ou destino ou acompanhadas de documentação fiscal idônea, solidariamente responsáveis. E a linha E traz quando os transportadores que entregarem ao destinatário sem a comprovação do pagamento do imposto devido por antecipação tributária, quando assumirem a condição de fiel depositário. Vamos dar uma olhadinha aqui no esquema. Responsabilidade solidária de quem? Dos transportadores. Quais hipóteses? Entregar em destinatário diverso, numa operação interestadual, ou seja, procedente de outra unidade da federação sem destinatário certo, o transportador vai ser responsável solidário. Procedente de outra unidade da federação com destinatários desabilitado, também vai ser responsável solidário quando essas mercadorias forem negociadas no território baiano durante o transporte, quando conduzirem sem documentação fiscal ou quando entregarem ao destinatário sem a comprovação do pagamento do imposto por antecipação tributária. Vou dar um exemplo disso aqui. Ó. A mercadoria faz parte da substituição tributária. Ela sai de Minas Gerais para ser entregue na Bahia. Como ela está em substituição tributária, pode ser o caso do remetente ter que recolher esse imposto de forma antecipada. Aí esse remetente não recolhe de forma antecipada e o transportador presta esse serviço de transporte. Então, ou seja, o remetente deveria ter recolhido, mas não recolheu, e o transportador, que deve checar isso, né? Ele mesmo assim ele vai lá e transporta a mercadoria. Então, nesse caso, ele já passa a ser responsável solidário, podendo o fisco cobrar tanto do transportador quanto do remetente, sem precedência de ordem, tá ok? Agora vamos voltar lá na questão? Questão pesada essa, hein? A indústria Leite Limitada contrata a Sangalo Transportes Eireli para realizar transporte de mercadoria de Uberlândia para Salvador com destinatário ainda incerto. Nessa hipótese, a indústria e a transportadora são contribuintes em relação às mercadorias? Errado. Velho peguinho que as bancas adoram. Falar que o contribuinte é responsável, sim, não é nem responsável solidário, que ele é responsável. Tem uma diferença aí, pessoal, do que é contribuinte e o que é responsável. O contribuinte é aquele que faz o fato gerador, né? O responsável, não. A lei indicou que ele seria responsável pelo recolhimento, pelo pagamento do ICMS. Então, essa primeira está errada. Atacadista Oxente Limitada contrata a Sangalo Transportes Eireli para realizar um transporte de mercadoria de Uberlândia até o hipermercado Baianito S.A. Chegando até o destino, o gerente do destinatário solicita que a mercadoria seja entregue na Comercial Baianinho, que faz parte da rede, mas com CNPJ diverso. Isso aqui é o seguinte,
Uberlândia, Salvador, o veículo seu chegou aqui para entregar, aí o gerente lá do estabelecimento pediu para entregar, não, amigão, é aqui dois quarteirão aqui, já entrega lá direto para nós, é lá nessa loja que a gente vai vender. A transportadora saiu lá e entregou. Tá diverso do que está na nota fiscal, não pode acontecer isso. Tá? Então o transportador aqui puxou a responsabilidade para ele, se tornou um responsável solidário nessa operação. Tá? Nessa hipótese, a transportadora é responsável subsidiária? Não. Responsável solidário. Subsidiária é quando há precedência de ordem, né? No caso, se fosse uma responsabilidade subsidiária, o fisco iria atrás primeiro do atacadista, Oxente, e depois da Sangalo Transportes. Como é uma responsabilidade solidária, o fisco pode cobrar tanto da Sangalo Transportes como do atacadista, ok? Então esse item também está errado, falso. Deixa eu apagar aqui. Temos aqui falso. Temos aqui falso. Vamos lá. Leite é um pequeno empresário que possui 2 veículos truque. Um deles foi contratado para transportar carga de Montes Claros, Minas Gerais, para Eunápolis, na Bahia. Operação interestadual, hein, galera? Durante a viagem, ele foi abordado por Ranzinza, auditor da Cefaz Bahia, em uma fiscalização volante. Porém, os documentos fiscais não constavam nem a origem e nem o destino da mercadoria. Nessa hipótese, qual a hipótese? Do veículo está chegando na Bahia e está sem documento que conste a origem ou o destino da mercadoria. Leite é responsável solidário, opa, tá ok até agora. Caso o contratante não pague o imposto, não, isso aqui fica errado. Caso o contratante não pague o imposto, é um caso de responsabilidade subsidiária. Então ficou errado aqui esse finalzinho aqui, hein? Isso aí. Então falsa. Temos item 1, item 2, item 3 incorretos. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos conferir. 1 e 2 não, 1 e 3 não. A1 errada apenas, A2 errada apenas. Está aqui, ó. 1, 2 e 3 erradas. Confere, produção. Confere. Tá aí o nosso gabarito. Essa aí foi uma questão de responsabilidade solidária. É um assunto assim, que eu acho um pouco pesado, porque o examinador ali pode mudar uma palavrinha ali e tentar te enganar. Tá ok? Então não cai nesse peguinho. Dá uma revisada aí no nosso esquema. E também, se você ficou com dúvida, coloca aí na descrição que outrora a gente volta, retorna aí posteriormente e tira sua dúvida, ok? Tchau, tchau, galera!